Olá galera, eu sou o professor Rogério Melo, um forte abraço. Eu sou professor de História e eu trouxe hoje o tema Expansão Portuguesa na África e na Ásia, certo? Essa aula, ela está aí, todos os tópicos dessa aula, onde a gente vai ver vários tópicos sobre esse assunto, certo? E aí, a partir desses tópicos, nós vamos falar resumidamente cada um para vocês. Pessoal, quando a gente fala da África, muitos alunos confundem como se fosse um país. E a África, gente, é um continente imenso, com muitos países, certo? A África é um dos continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território estende-se com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% de toda a área continental do planeta Terra, certo, gente? No continente vivem mais de 1 bilhão de habitantes, certo? Fazendo parte do segundo mais populoso entre os demais. A África, pessoal, é conhecida por uma grande pluralidade cultural. Muitos povos viveram e vivem nesse continente imenso, riquíssimo e culturalmente, embora algumas regiões com um clima muito árido e acaba tendo regiões mais pobres, com populações sofrendo problemas de subnutrição, mas muitas regiões muito boas e ricas, certo? Então, quando se fala de África, é bom que a gente entenda que é uma imensidão, um continente imenso que não se refere a apenas um país, certo? Gente, é a África antes da chegada dos portugueses. É bom que a gente fale um pouco sobre isso, porque o continente africano, pessoal, quando os portugueses chegaram, começaram a andar por essa região da África, aqui, olha, observem essa imagem, o comércio já era bem desenvolvido na região do Saara e do Sahel, por árabes islâmicos, ou seja, árabes que vinham dessa região do Oriente Médio, comercializavam aqui por essa região mais próxima do norte da África, e essas mercadorias circulavam por aqui e chegavam até a Europa vindo pelo mar Mediterrâneo, certo? As mercadorias eram levadas por esses árabes, certo? E às vezes chegavam até o continente europeu, certo? Então surgiram grandes reinos islâmicos que deram origem aos países como Chad, Nigéria, certo? Na parte mais do sul do Sahel, teve menos influências dos muçulmanos, pois se desenvolveram o comércio mais voltado para as rotas ligadas à Ásia, ou seja, como se fosse mais aqui para essa região aqui, os comércios foi mais para cá, para o lado da Ásia, certo? Então assim, nas regiões centrais da costa ocidental, se voltaram mais para as rotas comerciais no Atlântico. Essa região aqui mais para cá, ó, pelo Atlântico, na costa ocidental, o comércio se deu mais vindo para os mercadores que circulavam pelo Oceano Atlântico. Muitos povos viveram nesse continente africano antes dos europeus começarem a circular por essas terras. Tivemos aqui, podemos citar os povos iorubás, são um dos maiores grupos étnicos da África subsaariana, esses povos iorubás, certo? Reúne atualmente mais de 30 milhões de pessoas, sendo 30% da população nigeriana. A Nigéria é um país da África, imagine aí, mais de 30% da população é composta de povos iorubás, certo? Começaram a formar as primeiras cidades-estados por volta do século IX, certo? E atualmente são muito presentes na Nigéria, Benin, Togo e Serra Leoa. Isso são países da África onde são muito presentes os povos bantus. Cidades-estados criadas por esses povos. Vamos citar aqui a cidade-estado de Ifé e Oio, certo? Pessoal, Ifé, localizada entre as florestas tropicais, savanas e o litoral, se tornou um importante entreposto comercial e centro religioso dos iorubás, certo? Então, assim, uma grande cidade-estado formada pelos iorubás. A cidade-estado de Oio
Viveram nobres comerciantes, camponeses, e essa cidade era tão importante que ela despertou grande admiração dos europeus quando começaram a andar pela África, certo? Pela questão do comércio, pelo comércio desenvolvido nessa região. Cidade-estado de Benin, outra cidade-estado de povos iorubás, certo? Formada por volta do século XIII, com a junção de vários vilarejos da região, certo, pessoal? Esses povos, por serem parentes dos iorubás, acreditavam ser descendentes de Ododua, por isso pagavam impostos a Ifé, ou seja, os povos da cidade-estado de Benin pagavam impostos a Ifé por terem essas crenças religiosas. Então, assim, eles praticavam uma agricultura pouco diversificada, produzindo amendoim, feijão, dendê, melão, ou seja, poucos gêneros ali produzidos por eles. Sua posição geográfica, pessoal, fez de Benin um excelente entreposto comercial, comercializando a produção local e produtos mediterrâneos, ou seja, produtos que circulavam para a Europa, certo? Os povos bantus, falamos de povos iorubás, vamos falar um pouco de povos bantus, que foram inúmeros povos também, os povos bantus. Esses povos se agrupavam por afinidade linguística, ou seja, os bantofones, pessoas que falavam a linguagem banto, certo? Aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, esses povos começaram a migrar das regiões do Monte Adamauá, onde hoje fica Camarões, em direção ao sul da África. É como se eles, mais ou menos dessa região, aqui é uma ilustração do mapa da África, eles começaram a migrar vindo dessa região, descendo um pouco mais em direção ao sul da África, certo? Atualmente, os povos bantus se espalharam por vários países mais próximos do sul do continente africano, ou seja, mais próximo dessa parte mais de baixo do continente, certo? As regiões ocupadas por os bantus são atualmente Angola, Congo, Camarões, Gabão, Uganda, Namíbia, Moçambique, Botsuana e Zimbábue. Esses países são ocupados pelos povos bantus, certo? Pessoal, o Império Congo-Angola, vamos falar aqui desse reino, não é um império, é um reino, Reino Congo-Angola, formado por povos africanos, certo? Esse Reino Congo-Angola, aqui é como se fosse um mapa da África, essa região aqui é como se fosse a região onde hoje vários países, é o antigo Reino Congo-Angola, certo? Vamos falar um pouco sobre esse reino. Fundado no final do século XIII por povos de origem dos bantus, ocupando a região sudoeste do continente africano, onde atualmente fica o quê? Angola, Congo, República Democrática do Congo e Gabão. Todo esse território aqui do antigo Reino Congo-Angola é onde atualmente são todos esses países africanos. Esses povos fabricavam tecidos de ráfia, objetos de marfim, cobre e também coletavam zimbos. Zimbos era uma espécie de concha que eles usavam para usar como moeda, certo? Os camponeses cultivavam cereais usando ferramentas bem elaboradas como enxada, machado, além de criarem aves e cabras. Pessoal, os comerciantes saíam por diversas regiões da África para vender ferro, sal, objetos de marfim, tecidos, cerâmicas e joias de cobre. Além disso, a capital desse reino tinha em torno 100 mil habitantes no final do século XV, quando os europeus começaram a passar pela África, começaram a ter contatos com eles. Em contato com os portugueses, o reino do Congo converteu-se ao cristianismo e fez dessa região uma grande fornecedora de vários produtos, principalmente de escravos, para os comerciantes praticados no Atlântico, ou seja, os portugueses, nesse contato com esses povos, ali fizeram alianças com os chefes, com os reis
desses reinos e acabaram, de certa forma, influenciando na religião desses povos. Pessoal, vamos falar agora dos povos Swahilis, da costa oriental da África. Oriental é na parte mais voltada para a Ásia, no outro lado, na costa do outro lado, no Pacífico, certo? No Oceano Índico. Esse conjunto de povos fazia uso de língua dos bantus também, viu? Foram povos que receberam influência dos povos árabes, dos persas, muçulmanos, através das relações comerciais por volta do século III até o século IV, certo? Não chegaram a formar império, porém tinham várias cidades. Nós vamos citar algumas. Entre as cidades dos Swahilis podem ser citadas Sofala, atual Moçambique, Zanzibar e Quiloa, na atual Tanzânia. Tem também Mombasa e Melinde, no atual Quênia, e Mogadíscio, na atual Somália, certo? Na economia, pessoal, esses povos praticavam a exportação de ferro, ouro, marfim, chifre de rinocerontes, madeiras, casco de tartarugas e também escravos. Observe que sempre que falamos de povos africanos aqui, você vê que eles comercializavam escravos. Vou falar um pouco aqui. Quando os portugueses começaram a andar pela África, passar pela África, comercializando produtos, os africanos já tinham essa prática da escravidão. Não era ainda voltado para lucro, para vender, para traficar. Eles apenas, como eram reinos inimigos e viviam em guerras, geralmente os inimigos aprisionavam uns aos outros e mantinham como escravos. Era mais uma forma de dominar o inimigo e não ganhar com isso, ganhar dinheiro com isso, certo? Os povos não islamizados praticavam ali agricultura de subsistência, ou seja, produziam só para alimentação normal, sem se preocupar com comercialização desses produtos. A partir da influência dos portugueses, a dinâmica social e econômica desses povos foi bastante alterada, como eu já falei, inclusive questões econômicas. Pessoal, vamos falar aqui as conquistas dos portugueses na Ásia e na África a partir do século XV até o século XVI. Esse mapazinho, ele retrata mais ou menos aqui uma linha cronológica de todas as conquistas que eles foram tendo ao longo do século XV até o século XVI. Veja que no início do século XV eles conquistam aqui Celta, depois conquistam a Ilha da Madeira, a Ilha dos Açores e vão aqui. Por enquanto eles passam o século XV praticamente todos só circulando por essa região da costa ocidental da África, mas no decorrer do tempo eles conseguem contornar a África e passam a circular pela parte oriental, que é aqui, ó, pelo Oceano Índico, e chegaram a comercializar bastante pela Ásia, aqui na Índia, mais aqui para baixo. Então, toda essa região aqui é como se fosse contornando pelo Oceano Atlântico, voltando pelo Oceano Índico. Ao longo desses 2 séculos, os portugueses conseguiram manter relações econômicas com todos os povos que tinham aqui na África. E aí eu digo, uma das maiores consequências para os africanos nessa relação foi o incentivo ao tráfico de escravos, porque os portugueses passaram a lucrar muito com os produtos africanos, mas principalmente com escravos, porque eles pegavam escravos aqui nessa região, compravam escravos dos povos africanos e levavam para a América, levavam para outras regiões do planeta nas suas colônias e lucravam muito com isso. Muito bem, gente, então vamos dando continuidade à África, comércio e exploração, certo? Nós vamos falar aqui um pouco, né? Após 1415, com a conquista do entreposto comercial de Celta, no norte da África, os portugueses passam a explorar a costa ocidental do continente. Para assegurar esses acordos comerciais com esses povos, os portugueses passaram a construir as chamadas feitorias. As feitorias eram o quê?
Era tipo uma instalação que eles tinham que ter, com um armazém para depositar mercadorias e manter ali alguém da corte portuguesa presente e permanente na região, com acordos comerciais para garantir essa permanência comercial com os povos. Na costa ocidental, ou seja, na região mais pelo Atlântico, eles construíram várias feitorias, entre elas construíram Argim em 1443, São Jorge da Mina em 1482, Goré em 1536, Luanda em 1575, Benguela em 1617, Ajudá em 1681 e Bissau em 1696. E na costa ocidental, ou seja, do outro lado, mais no Oceano Índico, eles construíram Sofala em 1505 e Moçambique em 1507. Aqui nós temos mais ou menos uma imagem de o que é realmente um forte, uma chamada feitoria construída como forma de garantia da permanência deles. Construir realmente um forte era garantir espaço onde eles pudessem atracar seus navios, abastecer seus navios. Na verdade, as feitorias eram uma região onde eles tinham ali, instalavam-se sua estrutura administrativa própria dos portugueses para manter ali as relações mais diretas com os povos africanos. Os portugueses em Guiné e na ilha de Cabo Verde, certo? Vamos falar um pouco sobre isso. Chegaram a Guiné em 1446, certo, gente? E chegaram na ilha de Cabo Verde em 1460, onde construíram feitorias e adquiriram ouro, marfim, pimenta, malagueta, corantes e principalmente, olha aqui, escravos, certo? Para obter o controle sobre as terras, os portugueses implantaram as chamadas capitanias hereditárias. Quando se fala de capitanias hereditárias, você já compreende que foi o mesmo sistema que os portugueses implantaram no Brasil, na época da colonização. Era o quê? Era dividir as terras em grandes faixas e encontrar pessoas que pudessem produzir nessas terras e administrar essas terras. Então, dividiram as terras lá na ilha de Cabo Verde, dividiram essas terras e traziam portugueses para administrar e produzir. Então, chamadas capitanias hereditárias. Nessas capitanias, os donatários distribuíam sesmarias para estimular a fixação de portugueses na região. Ou seja, um grande senhor de terra recebia as terras e para produzir, para organizar toda a estrutura, ele doava pedaços dessa terra para outros portugueses se manterem produzindo e, de certa forma, fixando ali a presença nessas terras, certo? Então, esse sistema de capitanias hereditária a gente conhece um pouco porque no Brasil foi assim também. Escravidão praticada pelos portugueses na África. Isso aqui é o que nós vamos realmente debater e ver que foi muito cruel a partir desse momento que foi estimulada a escravidão, certo? Quando os portugueses chegaram na África, pessoal, eu já falei isso, os povos tinham a prática de escravidão, mas não era aquela questão de ter lucro com isso, era mais por questão de domínio dos seus inimigos. Era como um conflito entre os povos dessa região que mantinham prisioneiros de guerra, né? No século VII, esses povos já praticavam o tráfico de escravos ali com o Oriente Médio, a Ásia e a Europa. Mas, assim, não tinha ainda a escravidão sendo trazido para a América, por exemplo. Com o domínio dos europeus aqui nas regiões africanas, essa prática se tornou mais estruturada, mais organizada, porque começou a dar muito lucro. Um escravo era comprado, os europeus carregavam seus navios, botavam muito escravo e traziam para vender. Então isso dava muito lucro. Então foi muito incentivado a prática de escravidão. A partir do século XV, com o processo de ocupação da América, o tráfico de escravizado tornou-se muito lucrativo para os mercadores, certo? No início, os portugueses capturavam os africanos em suas aldeias. Depois eles passaram a negociar com os chefes locais e reis africanos. Ou seja,
começou a se ter ali uma estrutura onde você chegava, você já tinha um depósito com seres humanos para serem vendidos, ou seja, tinha traficantes de escravos na própria região onde você ia buscar. Então isso tudo facilitou para quem praticava esse chamado tráfico de seres humanos, chamado tráfico de escravos. Esses escravos eram trocados por alguns produtos como pólvora e fumo, certo? E esse tráfico de escravos durou cerca de 300 anos, ou seja, do século XV até o século XVIII, gente. Certo? Gente, o comércio de escravos de africanos escravizados. Aqui é mais ou menos uma imagem, como se fosse um galpão, onde tinha lá o local onde eram aprisionadas as pessoas, existem crianças, homens e mulheres, adultos de todo jeito. E aqui é como se fosse um comércio, onde tem um senhor que chega para comprar e vai escolher os seus melhores ali, né? O impacto da escravidão, do tráfico negreiro para a África. Foram muitos impactos negativos, certo? Aconteceu o quê? A queda do crescimento demográfico de várias regiões da África, naturalmente com muitas pessoas sendo aprisionadas e levadas, naturalmente vai diminuindo a população. Diminuição das atividades econômicas no interior do continente, desaparecimento de dezenas de cidades africanas, certo, gente? Os reinos passaram a ver o tráfico como a principal atividade econômica, certo? O aumento de guerras entre os povos africanos, o uso de arma de fogo fornecida pelos europeus, certo? A economia que antes era agrícola passa a ser organizada para a guerra e captura de inimigos para fornecer ao tráfico de escravos. Então, assim, foram muitas mudanças, a desestruturação da sociedade norte-africana por séculos. Então, tudo isso foram consequências, foram coisas negativas causadas a partir do tráfico negreiro. Os portugueses na Ásia, gente, na Ásia os portugueses tiveram um pouco mais de dificuldade para influenciar, certo? A chegada nas Índias, os portugueses já encontraram um comércio bem organizado entre os africanos, entre a região e a África Oriental, certo? Ou seja, o comércio era controlado pelos indianos, árabes, muçulmanos, que distribuíam especiarias por todo o Oriente, certo? Na Ásia, aí você vê que já havia um comércio todo estruturado, então os portugueses, quando chegaram, já era ali necessário eles se ocuparem, mas com dificuldade, né? Havia um importante entreposto comercial na cidade de Ormuz, no norte do Golfo Pérsico. Onde é o Golfo Pérsico? Aqui essa imagenzinha, pessoal, aqui é como se fosse o Oriente Médio, né? Ó, o Golfo Pérsico fica nessa regiãozinha aqui onde o mar, o oceano entra um pouco mais no continente. Então aqui é o Golfo Pérsico, certo? No outro extremo do Índico, havia um entreposto comercial em Malaca, onde atualmente fica a Indonésia. Ou seja, mais para baixo, aqui nessa parte de baixo, como se fosse aqui para baixo, ó, nessas ilhazinhas aqui, onde fica a Indonésia, certo? O que facilitou um certo domínio dos portugueses ao comércio dessa região, pessoal, foi o poder bélico de seus navios. Os navios portugueses eram muito mais estruturados, mais desenvolvidos e também eles tinham uma estrutura de armamento para chegar e demonstrar um certo poder ao chegar em determinadas regiões, né? Logo fizeram alianças com as elites locais e começaram a construir as chamadas feitorias e fortes nessas regiões também, certo? Com esses fortes construídos, os portugueses dominaram o comércio de especiarias no Oceano Índico. Ou seja, eles construíam as feitorias na região e, naturalmente, essas feitorias garantiam a presença deles ali, garantindo o acesso aos produtos, negociando, enchendo seus navios, levando para as suas colônias, levando para a Europa. Então, todo esse processo, devido à estrutura de navios que eles tinham, facilitava.
só não conseguiram esse domínio na região do Mar Vermelho, que continuava sob domínio dos muçulmanos que abasteciam a Europa há muito tempo. Ou seja, o Mar Vermelho é aqui, ó. Nessa região, vocês lembram que quando a gente estudou na expansão marítima, Constantinopla era abastecida pelos muçulmanos. Eles levavam os produtos para quê? Eles usavam essa rota, o Mar Vermelho, e facilitava para chegar na Europa. Então permanecia ainda os muçulmanos com o poder na Europa sobre o comércio. Essa imagem, mais ou menos como a gente quisesse ilustrar, as regiões de influência, ou seja, o Império Português na África e na Ásia. Aqui na África, toda a costa aqui do Atlântico, eles tiveram feitorias e fortes construídos. Na Oriental aqui também, aqui a costa ocidental, aqui a costa oriental da África, também construiu muitas feitorias, e esses pontinhos eram tudo partes de influência dos portugueses ao longo do tempo. A expansão do cristianismo na África e na Ásia, nós vamos falar um pouco porque, por serem cristãos, católicos, os portugueses receberam a incumbência de divulgar o cristianismo por suas terras conquistadas. Naturalmente, por onde eles foram, foi na África, na América, onde eles iam, tinha essa participação dos religiosos. Geralmente a igreja era uma primeira construção feita pelos portugueses nas regiões que eles dominavam, certo? Para essa conquista religiosa, eram instaladas dioceses que ficavam sobre a responsabilidade de missionários que tentavam doutrinar as populações às suas crenças. Geralmente chegavam na região, construíam a igreja, instalavam a diocese e aí iam tentando educar as pessoas na fé católica. Esse domínio religioso foi mais tranquilo na África, pois através de inúmeras dioceses, os portugueses não enfrentaram muita dificuldade, pessoal. Na Ásia, os religiosos tiveram que enfrentar as crenças do islamismo, hinduísmo e do budismo. Essas são crenças milenares dessa região. Então, lá foi mais complicado para os portugueses poder doutrinar as pessoas onde eles instalaram as suas dioceses. Esse trabalho foi mais assumido principalmente pelos jesuítas e também pelos franciscanos e dominicanos. Eram tipo companhias religiosas que tinha na Europa na época, e aí os religiosos iam junto com os comerciantes para poder influenciar as pessoas à religião católica, cristã. O método, pessoal, de convenção gerava muitos conflitos, pois eram mais pela força do que pelo diálogo. Às vezes, por exemplo, primeiro era destruídos todos os templos religiosos que tinham na região, como forma de apagar as memórias. Em seguida, construíam-se as igrejas cristãs. Ou seja, ali, para poder convencer as pessoas da crença religiosa cristã, primeira coisa, tinha que tentar apagar as memórias do povo ali, em relação às suas crenças. Os templos eram destruídos. Então isso gerava conflitos, naturalmente, certo? Pessoal, esse assunto ele é muito assim longo, mas eu espero que vocês possam tirar proveito desse momento, dessa explicação. Eu trago uma sugestão de atividade, certo? Eu vou colocar ela toda na tela para vocês darem uma lida. E aí eu sugiro que vocês, com a ajuda do professor, vocês possam realizar, leiam com calma essas questões, são questões relacionadas ao assunto, e eu espero que essa aula possa servir para vocês fixar melhor a aprendizagem de vocês a partir da leitura do capítulo e esse momento comigo. Um abraço, foi uma satisfação estar com vocês, valeu e até a próxima aula.